E nos últimos dias, o Tesouro Nacional fez 3 dias de uma intervenção histórica nos juros, com a recompra de títulos públicos no valor de quase 50 bilhões de reais. Sobre isso eu converso agora com ele, professor Alexandre Cabral, especialista também em câmbio, que já está aqui comigo. Professor Cabral, acordou cedo para estar aqui no Morning Call, olha isso. Faço isso mais vezes, hein? Bom dia. Eu te digo que esse ano mudou porque minhas filhas passaram a estudar de manhã, senão eu teria acordado cedo para estar no Morning Call, entendeu? Ah, bom, muito bem. Mas, professor Cabral, vamos lá. A gente já não via tanta intervenção assim acontecendo há uns 10 anos, pelo menos, me corrija se eu estiver errado aqui nas minhas Dezembro contas. de 24 teve uma muito grande também. Mas desse tamanho, dessa mesma dimensão? Maior foi no Covid. Pois Tinha é. sido no Covid anterior. E é aí que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar, né? O time que isso acontece e qual que é o recado que isso deixa nesse momento para os para quem está assistindo a gente agora. Por que isso acontece agora? Vamos lá. Primeiro de tudo, o Tesouro Nacional, quando virou o ano, ele botou o que era a política de emissão de dívida para esse ano. E ele falou que ia tentar emitir muito pré-fixado. E emitiu esse muito pré-fixado. Para ter ideia, entre janeiro desse ano e até dia 12 de março, que é a semana anterior, ele tinha emitido 156 bilhões de reais de pré. No mesmo período do ano passado, estava rodando na casa de 70 bi. Então, ele emitiu o dobro de pré esse ano, comparado com o mesmo período de 25, por uma decisão dele de pegar pré-fixado. E o mercado estava absorvendo, porque o mercado pré-guerra estava muito otimista para a queda de curva de juros no Brasil, com as quedas que o próprio cupom ia promover durante o ano. Com o começo da guerra, ali no sábado, dia 28 de fevereiro, essa história reverteu. O grande temor da humanidade hoje é como essa guerra pode gerar inflação, principalmente inflação vindo de combustível. Não só de combustível, mas principalmente vindo de combustível. Então já está começando a se falar lá fora, o próprio presidente do Banco Central americano falou que rolou um debate interno sobre a possibilidade dos Estados Unidos subir juros. A Austrália já subiu juros. Semana passada, 10 bancos centrais falaram sobre política de juros e todos falaram que estão parados olhando, com possibilidade até, quem sabe, de mudar a política monetária ali, se subir devido ao petróleo. Então, com isso, os juros no Brasil disparou. E ele subiu muito em pouco tempo. Para ter ideia, os juros que a gente olha muito para o leilão é olhar para juros de 2 anos. Ele saiu do dia 27 de fevereiro para a semana passada de 12,60 para 14,12. Pô, ele subiu muito. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, dia 13, muitos fundos de investimento foram estopados. Quer dizer, ele estava aplicado em pré-fixada, a taxa começou a subir, e eles resolveram vender. Sexta-feira à tarde, o mercado já é mais fraco. Eles foram tentar vender no mercado mais fraco, não acharam a ponta contrária. E fora que muita gente com medo de ficar posicionado para final de semana de alguma intensificação de guerra e não conseguir zerar a posição. Então, o que o Tesouro percebeu? Opa, tem muita gente querendo vender e não tem comprador devido à guerra. Vou ter que atuar. Então, ele atuou não com o objetivo de baixar a taxa de juros. Ele atuou com o objetivo de dar liquidez para quem precisava de liquidez. Ah, mas o mercado não é livre para isso? Não por volume que estava tendo, tá? O volume foi muito grande, como você disse, a maior intervenção da história do Plano Real para cá, né? Para trás você teria que fazer umas comparações mais complexas, mas do Plano Real para cá, a maior intervenção. Então, o objetivo foi acalmar a curva de juros. Para eu, o investidor, Débora, investidor, e para quem está nos assistindo, a preocupação é bem-vindo à volatilidade de renda fixa. Você pode ter bem mais emoção essa semana, tá? Pois é, professor. Mas sabe o que eu queria entender? A liquidez versus confiança. Porque, assim, como o senhor mesmo estava explicando, né? A gente está usando, o Tesouro está usando agora a Caixa para dar liquidez, né, nesse momento. Mas aí a gente tem um problema que de fundo vem de confiança.
que é justamente do investidor dizendo, olha, eu preciso entender, aliás, investidor, bancos centrais pelo mundo, como o senhor bem explicou, precisa entender onde que vai dar essa guerra. Então, em que momento o mercado deixa de reagir à liquidez e passa a exigir prêmio independentemente da atuação oficial? E em que momento também a gente não deve se preocupar com essa atuação do Tesouro de usar a Caixa para poder dar liquidez e liquidez não resolvendo um problema que é de confiança, porque se o problema é de confiança, ele não tem fundo. Vamos lá, em relação à Caixa, a preocupação é baixa. Ele emitiu esse ano de dívida 329 bi e usou 47 bi nessas intervenções, somando entre compra e venda. Então, ele não usou pouquinho acima de 10%. Então, em relação à Caixa, desconfiar do Tesouro, preocupação zero. E é um problema externo, não está tendo nada local. Então, eu tenho que pegar a CNN Mundo para poder entender como é que pode ficar meu investimento no Brasil. Então, a desconfiança do Tesouro, para mim, é zero. Não tem problema em relação nem à falta de dinheiro, nem a problema muito interno. O grosso desse problema é externo. Acabou a guerra, mercado de petróleo acalma, essa tendência da curva de juros é cair e volte a olhar para pré-fixado com mais carinho. Nesse momento, emoção. O mercado hoje já está dando a cara que vai abrir mais estressado nos juros do que fechou sexta-feira. E, professor, se a pressão na curva vem também da saída de capital, também de recomposição, né, de posições globais, enfim, esses leilões podem, de alguma forma, também influenciar em câmbio? Pode influenciar em câmbio, pode sim. Como é que a gente olha para a dívida brasileira? 10% da nossa dívida é gringo, 90% é investidor local, ok? Isso é até pequeno. Se você pega nos Estados Unidos, 40% a 50% do investidor é gringo e 40% a 60% é local lá fora, 50% a 60%. E ele teve a parte que foi de emissão para gringo nessa sequência de leilões de semana passada, que só teve até quarta. Ele falou que poderia atuar até sexta-feira, quando ele na segunda-feira passada falou irei atuar essa semana para prover liquidez ao mercado, qualquer dia até sexta. Ele atuou até quarta de manhã. Então, quarta tarde, quinta e sexta, ele não fez nada. Tá, então, só para dar um detalhe sobre liquidez. Agora, para ir para a tua resposta de câmbio. A parte que é de investidor estrangeiro na nossa dívida, eles gostam muito de um título chamado NTNF, que é um título pré com cupom semestral. A parte de leilão desse título não foi tão alta. Ele fez 4, 5, 6, eu estou colando aqui, 7, 8, 9, 10 bi dos 47 bi. Então, 10 bi quer dizer que vai todo para fora? Particularmente, eu não acredito, tá? Então, pressiona o câmbio? Pressiona, mas eu acho que o câmbio que pressionou desses últimos dias, que o dólar bateu 5,30, está mais associado a ambiente global do que obrigatoriamente fluxo de saída de gringo via renda fixa, tá? Agora, professor, essas operações podem mascarar um prêmio de risco maior do que o observado, ou seja, o preço dos títulos hoje vai conseguir refletir o equilíbrio real ou um mercado que tem sido parcialmente administrado? Eu te digo que num primeiro momento de leilão ele está artificial porque o leilão entra. Mas se considerar que o último leilão foi quarta, 11h40 da manhã, ele já está completamente normal. Já está completamente mostrando a realidade do que o mercado acredita hoje. Porque eu respondi na primeira resposta. O Tesouro não veio com o objetivo de baixar a curva de juros. Os juros bateu 15, ele vai intervir para vir para 13,80, 14,20. Não, ele interviu com o objetivo de prover liquidez para evitar o que a gente chama de bico na curva de juros. O que é o bico na curva de juros? Imagina sua mão assim curvada. Então, isso é uma sequência de taxa de juros com tempo. Aí, do nada, cria um caroço. Então, tem assim, você tem uma ondulação e segue. Ele quer tirar essas ondulações e não baixar a curva de juros, tá? Ele quer equilibrar o sistema, podemos dizer assim. Agora, professor Cabral, a gente não tem noção de quando essa guerra vai terminar ou não, né? Se o ambiente externo seguir pressionado, existe, na tua visão, o risco do Brasil entrar num regime mais frequente de intervenções, por exemplo, também na dívida pública? Como que isso altera a percepção de risco estrutural do país? Então, se você tiver uma piora gradativa, então não tiver uma notícia horrorosa no dia. Então foi piora, putz, a guerra não melhorou.
Trump está ameaçando que vai bombardear não sei o quê. Aí não acontece nada. Aí o petróleo vai ser o grande definidor. Se você pegar o petróleo subindo, caindo 3, 4% no dia, provavelmente a curva de juros vai aos poucos se adaptar à nova realidade. E as pessoas, os fundos e os bancos e os gringos, que são os grandes donos da dívida, eles vão se adaptar a essa nova realidade. O problema é uma notícia choque. Então, se do nada tiver Trump mandou 100 mil marines e estão invadindo agora o Irã, isso é uma notícia choque. Então, há mais chance do Tesouro intervir. Então, aquele famoso, água quente, né? Se você estiver na água e ela começar a esquentar, você se adapta melhor do que ela quente e você pular nela. Então, se você não tiver um pico de notícia, tiver o mercado piorando no decorrer dos passados 2 dias, para mim a chance de intervir é menor. Professor Alexandre Cabral, sempre muito bom ter você aqui, uma verdadeira aula sempre. Obrigada, viu? Para a gente começar aqui a semana muito bem. Boa semana para você, até uma próxima. Eu que agradeço, boa semana aí para todos nós e até uma próxima. Até mais, professor.